Olá, eu sou a professora Anne Moraes e eu estou aqui com vocês para dar o curso Mãe Solo, Bolsa Família e o papel da mulher na sociedade brasileira. É um curso promovido pelo PIBA, Projeto Integrativo de Busca Ativa. Antes da gente começar a nossa primeira aula do nosso curso, eu queria me apresentar. Eu sou Anne Moraes, eu sou doutora em letras, já trabalho há mais de 10 anos dando aula em algumas universidades do Rio de Janeiro. Tenho muita experiência na formação de professores, no ensino, na educação, nos estudos da linguagem, da comunicação. Então eu estou aqui com vocês para trazer um pouquinho do meu conhecimento, de tudo que eu vim adquirindo aí ao longo desses anos, para a gente trabalhar com essa temática que é muito importante para todos e para qualquer pessoa que for trabalhar com o programa Bolsa Família. Então, vamos lá dar uma olhada no que a gente vai ver nessa primeira aula. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é ter um panorama do que a gente vai aprender nesse curso. Então, apresentar o curso, depois os objetivos centrais da aula 1, depois vamos começar a falar sobre família, desenvolvimento social no Brasil, dos pontos muito importantes para a gente poder caminhar no curso e nas questões que envolvem as mães solo. Abandono paterno, a mulher e a família. Então, são outras questões sociais que a gente vai precisar comentar, falar, observar dados, ter um panorama para podermos refletir sobre a questão. E por último, a mulher na sociedade brasileira contemporânea. Então, ver como a mulher ela se coloca e é colocada socialmente, economicamente, profissionalmente dentro do cenário atual do nosso país. Então, vamos apresentar o nosso curso. Então, esse curso ele tem como objetivo promover reflexões acerca do papel da mulher no desenvolvimento e sustento familiar hoje no Brasil, principalmente no que toca às mães solo e sua importância para o programa Bolsa Família. Tá? Então, a gente sabe que muitos lares hoje no Brasil são chefiados por uma mulher. Então, é uma mãe que vai cuidar do sustento da família, que vai cuidar do cuidado dessa família, dos filhos e outros parentes que muitas vezes habitam esse lar. Então, a gente vai ver a importância dessa mulher, a centralidade dessa mulher nesse programa, para o programa. Então, além disso, o curso pretende promover debates sobre os desafios que a mulher provedora de família monoparental, monoparental porque ela está ali unicamente como a chefe da família, então ela não divide esse lugar com um outro, no caso com o pai, outra figura masculina, vivenciando a sociedade brasileira com destaque aquelas em situações de vulnerabilidade. Tá? Então, a gente vai pensar sobre esse cenário, a gente vai ver alguns conceitos, inclusive sobre família monoparental, então outros tipos de família que a gente tem, que a gente precisa ter esse olhar, esse conhecimento, para entender melhor como se configura essa família monoparental no Brasil. Outro objetivo é apresentar os impactos socioeconômicos que o programa Bolsa Família gera para as mães solo em estado de vulnerabilidade. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, principalmente quem vai trabalhar diretamente com o programa Bolsa Família. Então, quais são os objetivos dessa nossa primeira aula? Então, tratar sobre o conceito de família e o seu papel no desenvolvimento social. Então, é muito importante a gente ter esses conceitos iniciais sobre a centralidade da família no desenvolvimento social, dos indivíduos que compõem a sociedade, observar a configuração da família monoparental e o papel central que a mulher ocupa. Então, a gente vai falar um pouco sobre monoparentalidade, sobre família monoparental e como a mulher ela vai se colocar, em grande maioria, nesse lugar de quem cuida, quem sustenta, quem está ali chefiando aquela família. Correlacionar abandono afetivo, principalmente abandono afetivo parental, então o pai que vai abandonar a família, e a formação da família monoparental brasileira, que com a figura feminina
com foco no impacto dessa construção para as mães solo. E analisar a vida da mulher na sociedade brasileira contemporânea. Então, dentro de toda essa configuração, como está a vida dessa mulher, principalmente, né, com foco nessa mulher que está ali centralizada como beneficiária, né, do Bolsa Família. É importante, antes de a gente começar a falar da aula propriamente dita, né, de começar a trabalhar os conceitos, é só lembrar vocês que ao final, né, do curso, então esse curso ele é composto por 5 aulas, e ao final desse curso, na última aula, vocês vão ter uma avaliação. Tá? Então vocês vão precisar responder essa avaliação, toda a parte de por onde você vai enviar, né, o prazo e tudo mais, vocês vão ser informados, né, pela plataforma, pelo AVA, né? Então fiquem muito de olho nessa questão das avaliações, porque o curso, né, após todas as aulas, vocês vão precisar fazer uma avaliação, né, responder com base no que a gente viu, né, e vai ver aí ao longo dessas 5 aulas, e vocês vão precisar, então, enviar essa avaliação. Então, fiquem de olho nisso, tá bem? Então, vamos começar. Então, a família e o desenvolvimento social no Brasil. Então, vamos começar vendo aí uma fala de uma estudiosa da área do direito, muito conhecida, que vai trabalhar com direito de família, entre outras questões que envolvem essa área do direito. Ela diz assim: há nenhuma espécie de vínculo que tenha por base o afeto se pode deixar conferir o status de família. Então, o status de família, para Maria Berenice Dias, está diretamente relacionada a um vínculo, né? Então, a qualquer vínculo que tenha por base o afeto, né? Então, esse vínculo que se estabelece, se constrói, esse vínculo a ele vai ser conferido o status de família, merecedora da proteção do Estado, pois a Constituição Federal, no inciso 3º do artigo 1º, consagra em norma pétrea, né? Então não há o que fazer, o que mudar, né? Então é uma norma pétrea, o respeito à dignidade da pessoa humana, né? Então a dignidade da pessoa humana é uma norma consagrada na nossa Constituição, e a família, ela é merecedora de proteção do Estado. A família tem, né, essa relação com essa construção estabelecida a partir, né, do afeto. Então, o que isso significa? Que a família pode ser definida como uma associação de pessoas que escolhe conviver por razões afetivas, tá? E assume um compromisso de cuidado mútuo. Então, aqueles seres que compõem aquela família vão estabelecer uma relação de afeto mútuo, de cuidado mútuo, e se houver, com crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, essa é uma das, né, definições, o conceito de família, né? Muito importante dizer que a gente vai ter linhas, outras vertentes e tal, que vão definir esse conceito. Não é um conceito simples, é um conceito bem complexo, e eu trouxe para vocês esses autores, esses teóricos importantes que vão definir a família. E é muito importante lembrar que a família, se ela está relacionada a uma associação de pessoas que escolhem conviver por razões afetivas, não significa que a família é composta apenas por um homem, uma mulher e seus filhos. Essa família pode ser uma família homoafetiva, então você tem uma mulher, outra mulher e seus filhos, ou um homem, outro homem e seus filhos, ou você pode ter essa família sem filhos, você pode ter uma família com apenas uma pessoa, você pode ter a família com a mãe, o pai, nessa figura materna, paterna, os filhos. A gente tem famílias que são compostas por mãe com seu filho, que se casa com um homem que não é o pai dos seus filhos, que tem filhos. Então a gente tem uma série de composições familiares. E essas composições estão relacionadas a esses laços afetivos. Então vamos continuar? Então há alguns tipos de família. Então a gente tem a tradicional, que é composta por pai, mãe e filhos.
A gente tem a monoparental, então essa é muito importante para nós, porque quando a gente vai pensar em mãe solo, está diretamente relacionada a essa monoparentalidade. Então ela é composta por apenas um dos responsáveis, ou o pai ou a mãe. Então, ou o pai ou a mãe e os filhos, vai ser a composição da família monoparental. Então a gente não tem as duas figuras como a gente tem na família tradicional. Porém, o que é importante destacar aqui é que, em geral, no Brasil, essa família monoparental é composta pela mãe e os filhos, né? Então é mais comum, tá, que a gente tenha essa figura materna que fique no cuidado das crianças e aí não tem essa figura paterna. A gente tem a anaparental, né? Então é um outro tipo de família que é composta sem a presença de nenhum dos pais. Então, né, uma série de fatores podem acontecer, esses pais podem morrer, terem morrido, né? Ou terem, enfim, abandonado os filhos, enfim, há várias possibilidades do porquê não há esses pais. E essa criança ela vai ser formada, ela vai ser criada, né, por outras figuras. Então, muitas vezes é muito comum, né? Então essa imagem eu acho que retrata bem, é muito comum também crianças que são criadas pelos avós, tá? Então a gente chama de família anaparental, composta sem a presença de nenhum dos pais. A gente tem a família reconstituída, então é esse conceito, né, que esse tipo, ela é chamada de reconstituída, que é composta pela união de um casal com filhos, de uma união anterior, que foi o que eu disse para vocês. Então, a Anne, né, Anne Moraes, eu, professora aqui, tenho um filho, tá? Eu sou divorciada, então eu tenho um filho. Se eu me casar novamente e essa outra pessoa com quem eu me casar, né, também tiver filhos, ou mesmo que não tenha, quando a gente estabelecer a família, criar, né, constituir essa família, a gente vai ter uma família reconstituída, porque é uma mãe com o seu filho e um padrasto, né, alguém que não é o pai da criança. Então a gente tem muitas composições hoje no Brasil, assim, né, de pais divorciados, pessoas que se divorciam e que se encontram e acabam formando uma nova família, e aí essa família vem com filhos de relacionamentos anteriores, tá? A gente tem, né, a monoparental, né, tá aqui repetida para a gente reforçar, tá, que ela é composta por apenas um dos responsáveis, pai ou mãe, porque ela tem centralidade no nosso estudo. E a gente tem a família unipessoal, que é composta por apenas uma pessoa, tá? Então a gente tem famílias compostas por apenas uma pessoa. Então todos esses tipos são tipos de família. Agora, lembrando que a gente vai ter outros tipos que a gente não consegue abarcar todos aqui no curso, mas para que vocês possam aí saber que existem vários tipos de família, não só a tradicional. E se tiverem curiosidade, procurem, né? Se procurarem na internet, enfim, procurarem textos sobre tipos de família, vocês vão ver que há, né, uma série de possibilidades né, existentes. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre o crescimento familiar no Brasil. Então a gente tem aí alguns dados importantes, tá? Que vem do Observatório Nacional da Família, site do governo. Então a taxa de fecundidade no Brasil diminuiu de 6,28 para 1,87 em 50 anos. Então de 1960 a 2010 a gente vai ter uma queda, né, nessa taxa de fecundidade, quantidade de filhos que estão sendo, né, que as famílias estão tendo, né? Então as mulheres têm tido menos filhos, tá? Desde 1960 até hoje. Em 2030, né, a expectativa, né, é que a gente alcance aí o patamar de 1,5. Então, o tamanho médio das famílias brasileiras diminuiu de 3,6 pessoas, né, então mais ou menos aí 3 pessoas por família em 2008 para 3,7 em 2018. Então, essa proporção, esse tamanho médio, né, fica aí nessa casa de 3 pessoas por casa, né, por família, né, numa média. Mulheres com mais de 8 anos de estudos têm, em média, metade do número de filhos das que têm até 3 anos de estudo.
Então, outro dado que é importante é que quanto mais a mulher ela se coloca profissionalmente, ela desenvolve sua formação educacional, então ela, por exemplo, termina o ensino fundamental, o médio, entra no ensino superior. Então, quanto mais a mulher ela vem se inserindo dentro, né, desse âmbito educacional, profissional, ela tem diminuído a quantidade de filhos, né? Então é um dado importante. O desejo por mais filhos diminui com o aumento da idade da mulher também, caindo de 72,9% entre as jovens de 15 a 19 anos a 40,2% na faixa de 25 a 29 e a 13% entre as de 35 a 39 anos. Então a gente pode perceber que quanto mais jovem, mais desejo, mais vontade a mulher tem de ser mãe. E quanto ela vai ficando mais velha, esse desejo vai diminuindo. Então é muito importante, eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Como disse antes, eu dou aula em algumas universidades, né, no Rio de Janeiro. Como eu falo com os meus alunos que a gente precisa, para pensar em políticas públicas, em transformação social, para que o governo consiga pensar nessas políticas, para que ele consiga pensar em como trazer políticas públicas que de fato vão mudar, vão transformar, vão impactar, ele precisa entender o cenário. A gente precisa de informação, a gente precisa de dados. Então, quando a gente olha para esses números que a gente vê de uma forma mais geral, né? Se as mulheres estão tendo mais filhos, não tendo menos filhos, quem está tendo, quem não está tendo, né? Então, esses números são muito importantes para a gente entender o Brasil, entender esse cenário no nosso país. E a partir desse entendimento, pensar quais são as políticas públicas que a gente vai precisar desenvolver para cada vez mais melhorar, né? Transformar, diminuir as desigualdades, enfim, proteger as pessoas. Então é muito importante a gente, né, ter essa visão, tá? Informação, dado, pesquisa é muito importante. Então vamos continuar aqui comigo. Então, o contexto urbano ou rural e o aumento da escolaridade são fatores correlacionados com a taxa de fecundidade, então com essa taxa de nascimento, de ter filhos. Então, o aumento da escolaridade é acompanhado por uma diminuição do número de filhos, como a gente mostrou no slide anterior. Então, quanto mais aumenta, né, o nível de escolaridade, então, né, essa mulher termina o ensino médio, vai para o ensino superior. Então, quanto mais ela vai crescendo esse nível de escolaridade, formação educacional, menos, né, a gente vai ter uma diminuição do número de filhos. Então, eu posso até dizer por mim, né, posso me usar de exemplo, porque eu tenho doutorado, né, então eu sou doutora em letras e tenho um filho e não pretendo ter outros. Então, eu tenho apenas um e ficarei com um único filho. Então, de repente, num outro momento da história, a gente foi vendo que esse número foi diminuindo, de repente eu tivesse mais. Ou se eu tivesse, de repente, um outro nível de escolaridade, se eu não tivesse chegado até o doutorado, de repente eu tivesse parado lá atrás, eu tivesse tido ou mais filhos. Então, essa correlação entre nível de escolaridade e quantidade de filhos. Mas, em geral, independente do nível de escolaridade, a gente tem um número que vem diminuindo com a taxa dessa taxa de fecundidade, a gente vê que ela vai diminuindo no Brasil, tanto que a projeção para 2030 é bem menos, né? Vai ser um filho por família, né? Então 1,5, né? Tem aí mais ou menos essa média, essa é a projeção. A situação urbano-rural dos domicílios das mulheres também apresenta diferença no tocante ao número de filhos. Então, no Brasil rural, de 1970, as mulheres tinham, em média, 7,7 filhos, tá? Ou seja, 3 filhos a mais do que aquelas que viviam nas cidades. Então, a mulher que vivia, né, no espaço rural, ela tinha aí mais filhos, né, até 3 filhos a mais do que aquelas que viviam nas cidades. 32 anos mais tarde, né, então 1970, 32 anos depois, a gente vai ter uma diferença, né? Então, essa diferença se atenuou, então as mulheres, como eu disse, elas vão ter menos filhos,
mas permanece no valor de 1,3 filhos em média, a mais nas áreas rurais. Então, mesmo com essa diminuição na quantidade de filhos que a gente vê desde 1970 para cá, ainda assim, as mulheres no espaço rural têm mais filhos do que as mulheres nas cidades. Tá? Então, isso é dado de pesquisa séria, feita, realizada, e a gente tem essas informações. Não é à toa, gente, que o censo é uma das grandes pesquisas, né, realizadas no país e que é muito importante para a gente traçar esses panoramas, né, ter esse entendimento global da situação socioeconômica, entre outras questões que envolvem os lares brasileiros. Então vamos falar um pouquinho agora sobre abandono afetivo e a mulher e a família, né? Então a gente pensar nesse abandono, principalmente falando do abandono parental, um abandono parental, então não só afetivo, mas o abandono parental que inclui, né, o abandono material, o abandono financeiro, então esse pai que que vai embora e não, né, acaba não contribuindo para o desenvolvimento dos filhos. A gente sabe que a gente tem leis para garantir que esse pai pague por a pensão e tudo mais, então vocês sabem disso. Então a gente tem essa proteção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é importante, já que o foco é falar das mães solo. A gente está falando das mães solo, para que a gente possa pensar nelas no programa Bolsa Família, na sua centralidade e importância no programa Bolsa Família. Então a gente precisa pensar como isso se dá, né? Como essa mulher se torna, né, o centro ali, ela e os filhos, no cuidado dos filhos, enquanto esse pai não deixa de existir nessa composição familiar. Tá? Então a gente tem aí dados sobre crianças sem filiação completa. Então crianças que vão ter, por exemplo, só o nome da mãe na identidade. Então não existe o nome de um pai. Tá? Então a gente tem aí o Rio de Janeiro, ele é líder do ranking. Então a gente tem 677.676 crianças sem filiação completa. Em São Paulo, a gente, é o segundo ranking, 663.375 crianças. Tá? E Roraima, último do ranking, com 19.203 crianças. Então, a gente tem muitas crianças, sem filiação completa e, em geral, com o nome da mãe, Então, em famílias monoparentais, que você vai ter aí o nome, essa filiação atrelada ali à mãe e sem o nome do pai, tá? É claro que outras composições podem ser construídas para não ter essa filiação completa, não necessariamente só a mãe, mas o grande número é a mãe ficando e o filho tendo essa filiação relacionada apenas ao nome da mãe. Então, dados sobre abandono paterno no Brasil. Aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento, que é o que a gente estava vendo, com os dados. A gente trouxe somente alguns estados, tá? Mas isso é nacional, então os outros estados também a gente vai ter números sobre isso. Mas a gente viu o primeiro, segundo e último do ranking. Então a gente tem aí 5,5 milhões, gente, é muita gente, tá? E sem o registro paterno. E quase 12 milhões de famílias são formadas por mães solo. Então, olha quanta gente, quanta família formada por mãe solo. Porque o que acontece? Anne, mas eu não entendi por que 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno, mas são 12 milhões de famílias formadas por mãe solo. Porque você vai ter 5,5 de brasileiros que não têm o nome do pai na identidade, no registro, na certidão de nascimento. E aí, obviamente, depois na identidade. Mas a gente tem um número de pessoas que vão ter o nome da identidade, na certidão de nascimento, na identidade, então está lá o registro, o nome do pai está lá. Porém, esse pai foi embora, Então a família continua ali formada,
pela uma mãe, né? E aí a mãe solo é essa mãe que vai criar essa família, que vai cuidar dessa família. Então a gente vai ter a mãe e os filhos. Então a gente tem 12 milhões de famílias formadas pela mãe e os filhos, tá? Então que a gente vai aí chamar, como a gente viu antes, família monoparental, sendo formada pelas mães em geral, pelas mães só. Isso são dados do Instituto de Psicologia da USP de 2019. Então, de acordo com Belinda Bauman, a ausência paterna decorre de um vínculo com a criança, que de alguma maneira não tem força suficiente para se sobrepor a outros interesses ou necessidades desse pai. Então, o pai vai embora, né? Porque o vínculo com essa criança, ela não tem força suficiente para se sobrepor a outros interesses desse pai, né? Sejam lá quais forem, e ele vai, tá? Assim ele deixa de cumprir uma função paterna, que pode ser tanto da natureza material, intelectual ou afetiva. Tá? As 3 formas que a gente tem de abandono. As 2 primeiras formas estão previstas judicialmente, né? Então o pai, ele precisa pagar pensão e tem todos os regramentos de lei e tudo mais, sobre até quando isso se dá, quanto é, né? A gente tem tudo isso em lei. Mas é quando ele, né, a saída do pai vai comprometer o quê? A questão econômica, a questão material, né? A questão intelectual. Né? Essa criança ela precisa estudar, essa criança ela precisa ter todo o cuidado para que ela se desenvolva intelectualmente. Então, essa criança ela precisa ter a parte econômica, né? Esse desenvolvimento que está atrelado, obviamente, a ter o que comer, onde estudar, a ter lazer. Então, a todos esses direitos que a criança possui e que ela precisa para se desenvolver plenamente. Então, esse abandono, essa saída, tá, vai comprometer algumas, né, questões. A gente tem previstas judicialmente a material e a intelectual. Agora, a afetiva, a gente tem muitos debates ainda sobre o abandono afetivo, tá? Então, a justiça começou a tratar isso nos últimos anos, que seria o impacto da falta paterna, e aí paterna porque em geral é o pai que abandona, como isso afeta psicologicamente o desenvolvimento desse ser, desse sujeito, afetivamente, psicologicamente. Então, se aí haveria então a necessidade de que esse pai pagasse um dano, pagasse, né, por esse abandono afetivo que vai gerar consequências na vida dos filhos. Mas isso é toda uma discussão que a gente tem hoje no Brasil, tá? Mas é importante a gente saber que os pais, eles possuem deveres com seus filhos, tá? Então, esses deveres precisam ser cumpridos. Então, a gente tem aí os tipos de abandono, tá? Para a gente poder, né, trazer aí conceitos para vocês. Então, a gente tem o material, quando se deixa de prover a subsistência do filho, menor de 18 anos, tá? Então, você foi embora e cadê o dinheiro para pagar a comida da criança? Cadê para pagar as necessidades básicas da criança? Tá? Então, seria esse abandono material, vai embora, some e, né, deixa aí a criança sem esse cuidado necessário para o seu desenvolvimento. Intelectual, quando o responsável deixa de garantir a educação primária de seu filho, né? Então é muito importante, os pais são determinantes, a família é determinante para o desenvolvimento intelectual, para que a criança se mantenha na escola, para que a criança ela possa se desenvolver intelectualmente, educacionalmente. E a gente tem o afetivo, que é o descumprimento do dever legal de cuidado, criação, educação, companhia, afeto, tá? Então aí a gente vai dizer, a gente chama, né, esse nome, abandono afetivo, tá? Então acho que é muito importante a gente pensar sobre esses abandonos, pensar porque o pai, em geral, é quem abandona, é quem vai embora. Porque essa centralidade, porque quem fica é a mãe. Então a gente vive, obviamente, a gente sabe disso, que a gente vive numa sociedade que coloca a mulher nesse lugar
de ser quem cuida. Então, se vocês observarem, né, em geral, as profissões que estão relacionadas a cuidado estão relacionadas ao lugar à mulher, são destinadas à mulher, socialmente se insere a mulher nesses lugares. Então não é à toa que, por exemplo, você vai olhar a enfermagem, a área da enfermagem, você tem muito mais mulheres fazendo curso de enfermagem, a associação ao cuidado. Quando você vê, por exemplo, o curso de pedagogia, que são os educadores, né, que vão trabalhar com as crianças, né, então que vão trabalhar com ali pré-infantil e educação fundamental 1. Então você tem muito mais mulher. Então, inclusive em outros cursos de licenciatura, a gente tem muitos cursos que para formar professor, que você vai ter mais mulheres. Então, essas profissões que estão relacionadas a cuidado, está muito relacionado, né? Se relaciona muito ao universo feminino. Só que isso é uma construção social, tá? O homem, ele é totalmente capaz de poder cuidar de outra pessoa, cuidar dos seus filhos. Só que a gente sabe que na configuração, quem fica nesse lugar de cuidar da casa, dos afazeres da casa, dos filhos, do dever que o filho tem que fazer, das coisas relacionadas à casa e aos filhos, é a mulher. Claro que a gente vem cada vez mais tentando descentralizar isso, dividir as tarefas, tá? Para que esse peso não fique em cima da mulher. A gente vai ver ao longo desse curso os impactos disso para a mulher, para o desenvolvimento da mulher. Então, como a gente precisa pensar nessa figura do homem, do pai, nessa construção, tanto do cuidado da casa, dos filhos, né? Então, desse lugar de cuidado. Às vezes vocês já perceberam também, geralmente quando a gente tem pessoas idosas em casa, né? Você vai cuidar de seu pai, de sua mãe, pessoas que já estão com questões de saúde, de mobilidade, etc. Que muitas vezes quem faz esse papel é a mulher. Então, se você tem uma família com 2 filhos homem e uma filha mulher, é muito comum que essa mulher fique com o papel de cuidar desses pais idosos e tudo mais. Então, esse lugar a gente precisa estar sempre pensando e repensando, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma notícia, né, que é bem importante a gente ver, desse ano, né, de 2023. Aqui eu coloquei o QR Code, porque se vocês quiserem, né, pegar o celular, colocar, né, para ler o QR Code, vocês conseguem acessar diretamente essa reportagem, nessa notícia. Então a gente tem aí, Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas, tá? Então a gente tem esse número exponencial enorme, esse número. A grande maioria das mães solo são mulheres negras, então a gente tem uma outra questão também, né, que é uma questão de raça envolvida. Uma pesquisa da FGV identificou os principais desafios enfrentados por elas, tá? Então, a gente tem aí um número enorme de mães que criam seus filhos sozinhas, tá? E esse número ainda se coloca, tá? Maior ainda quando a gente fala de mães negras. A mulher na sociedade brasileira contemporânea. Então vamos ver mais dados, mais informações importantes. Mas por que a gente precisa trabalhar isso? Porque vocês vão trabalhar com o programa Bolsa Família. Então se a gente está falando que mais de 11 milhões de famílias, né, elas são formadas apenas pela mãe, né? Então a gente precisa olhar com cuidado para essa mulher, né? Olhar com muito cuidado para os direitos dessa mulher. Olhar com muito cuidado para o lugar essencial dessa mulher no sustento, na construção, na criação desses filhos e dessa família. Então a gente precisa dar muita atenção a isso. E desenvolver um olhar crítico com relação a isso, é claro. Então dizem que a pobreza tem cor, né? Tem. Mas além de cor, ela também tem gênero, e esse é feminino. Então a gente tem um fenômeno chamado de feminização da pobreza. Eu acho bem interessante esse conceito, que vai apontar exatamente isso, né? Que seria isso. Esse termo foi cunhado no fim dos anos 70 para apontar para uma presença maior de mulheres entre os pobres.
tá? Então, a gente tem dado que vai mostrar, dados recentes, né, que mostram que quando a gente olha para a questão salarial no nosso país, os homens brancos ganham mais que as mulheres brancas, que ganham mais que os homens pretos, que ganham mais que as mulheres pretas. Então, a última escala, né, é da mulher preta no Brasil. Então, a gente tem a mulher, e aí é gênero, a mulher, e a gente ainda tem né, então o gênero feminino tem então a mulher, então essa questão de gênero e a questão também de raça. Então a gente precisa ver com muito cuidado isso, tá? Para pensar no desenvolvimento dessa mulher no Brasil. Para a gente, né, tornar igual esse fenômeno, né, esse cenário. A gente não pode ter pessoas ganhando mais do que outras, né, por conta de gênero, por conta de cor. Tá? Uma coisa é você ganhar mais do que o outro porque a sua profissão é X, a outra é Y, e economicamente aquele ali tem um teto X e outro é teto assado. Agora, você está ocupando, né? Às vezes a gente sabe que no Brasil, homens e mulheres ocupando os mesmos cargos e a mulher ganhando menos. Qual é a justificativa disso? Então, a gente precisa pensar, né, sobre essas questões. Vários estudos sustentam que esse fenômeno, né, também é informação do governo, observatórios das desigualdades. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui está vindo de fontes do governo, tá? Fontes confiáveis, de pesquisas confiáveis, de estudos confiáveis. Tá? Vários estudos sustentam que esse fenômeno ocorre relacionado, sobretudo, à omissão de um companheiro em compartilhar as responsabilidades e o ônus do sustento da família. Então é isso, é esse abandono paterno que coloca a mulher nesse lugar de responsabilidade e ônus do sustento da família. Isso é o fenômeno, isso a gente vai chamar de feminização, tá? Materializado frequentemente nas famílias chefiadas por mulheres que se veem sozinhas para conseguir sustentar uma casa com seus filhos. Então ela tem que se sustentar os seus filhos. Então isso a mantém, coloca nesse lugar de muita dificuldade financeira. Tá? E aí você acaba tendo essa mulher nesse lugar de estar mais nesse lugar da pobreza. Tá? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Então a gente tem outra informação aí que as mulheres estão menos presentes que os homens no mercado de trabalho. Especialmente o formal, né? A carteira assinada, recebem salários menores do que os homens e ocupam menos os cargos de liderança. Então, o diretor da empresa, né? O gerente. Então, esses lugares, eles são mais ocupados por homens do que por mulheres, né? E eles ganham mais. Então, a pesquisa aqui mostra pra gente que eles ganham mais. Tá? Então, a gente tem aí um gráfico que eu trouxe para vocês, média de horas semanais dedicadas a cuidados de pessoas e a afazeres domésticos de casa, tá? Por pessoa de 14 anos ou mais, por sexo e região geográfica. Então, a gente tem as regiões, né? A gente tem Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e a gente tem o primeiro número aqui, que é o número do Brasil, tá? Então, a gente tem aqui o total, que é esse rosinha, né? Meio rosa, meio vermelho. A gente tem homens em verde e a gente tem mulheres em roxo, tá? Então, se a gente for olhar Brasil, olha os homens aqui, tá? Olha a porcentagem aqui, 11. Olha as mulheres, 21,4. Tá? Então, a mulher, ela semanalmente, ela dedica aí 21,4 horas. Tá? Os homens, 11. A mulher, 21,4 horas que ela dedica semanalmente para o cuidado da família, dos afazeres de casa ou cuidando de pessoas, sejam os filhos, sejam os parentes, os pais, seja lá quem for, nesse cuidado. Olha aqui o Sudeste. Sudeste, ó, 11,3
horas, os homens 22,1, né? Então 22 horas a mulher está dedicando aos cuidados de casa. Então se a gente for ver todas as regiões, todas, ó, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, todas as regiões do Brasil, a mulher gasta mais horas, né? Ela gasta mais horas com cuidado, cuidando de casa, com as deveres de casa, das crianças, dos filhos, cuidando de parentes, do que os homens. Então isso é uma sobrecarga enorme para as mulheres. Estar nesse lugar, tá? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Vocês conhecem mulheres que vivem esse cenário? Vocês aí do outro lado, mulheres aí que estão me ouvindo, vocês olham para vocês, para a semana de vocês e vocês veem, caramba, é verdade. Eu gasto muito tempo com afazeres de casa, lavando roupa, lavando louça, fazendo comida, indo no mercado, cuidando de filho, vendo o dever de filho, monta na mochila do filho, pensando nas coisas da criança, pensando nisso, pensando naquilo, tendo que ver as coisas da casa. Pensem, tá? Reflitam. O cuidar de pessoas e afazeres domésticos devem ser só da mulher? Vocês acham que a mulher, ela apenas que precisa tomar esse lugar de cuidar da casa, dos filhos? O homem, ele não é capaz, né? E eu digo, homens, para vocês, sim, vocês são capazes, com certeza, e eu tenho certeza que muitos aí do outro lado estão fazendo isso. Cuidam das suas casas, cuidam das suas famílias, cuidam dos afazeres domésticos, não estou falando só de trabalhar e trazer dinheiro, mas é cuidar, né, da casa, da comida, né, dos afazeres domésticos diários, dos filhos, tá? Então, da educação dos filhos, saber o que está acontecendo, e dever, e isso, e tudo, estudar junto. Então, isso é um dever dos pais e não apenas da mulher, né? Então, a gente tem que pensar sempre sobre isso, né? Por que a gente acaba, dentro dessa nossa construção, na nossa sociedade, que a mulher acabe tomando mais esse lugar do que o homem, né? E a gente precisa rever isso. Quais são os impactos de muito mais horas da vida das mulheres sendo levadas ali, né, e usadas, utilizadas nos afazeres domésticos? Quais são os impactos disso para o desenvolvimento social feminino? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso, tá? Pensar muito, porque tem muitas mulheres que às vezes deixam de se desenvolver no trabalho, cuidar de si, né? Ter horas de lazer, ter horas de cuidado próprio, enfim, de se desenvolver, de se cuidar, porque tem que estar sempre cuidando do outro, né? Inclusive do próprio homem, né? Então as mulheres cuidam dos homens. Então se a gente olha nesse panorama, se a mulher pensa numa família tradicional, uma mãe, pai e as crianças. Se essa mulher, ela tem aí o dobro de horas, então a gente já falando de 11 horas para 22 horas, nós temos o dobro de horas gastas com os afazeres domésticos, numa casa, numa família, olha o sobrepeso que a gente vai ter na mulher, né? A quantidade de horas que ela vai gastar com os afazeres domésticos, que ela poderia, se isso fosse dividido de uma forma igualitária, que ela estivesse cuidando de si, cuidando de seus outros interesses, né? Sejam profissionais, até para trazer mais dinheiro, se desenvolver educacionalmente, fazer cursos, enfim, que ela possa cuidar de si, tá? Então, eu gostaria de terminar essa nossa primeira aula com uma fala da Angela Davis, né? Ela é uma pessoa, né? Você já deve ter ouvido falar. Ela é uma mulher maravilhosa que luta pelos direitos da mulher, né? Então, ela é muito presente nessas pautas do feminino, tá? Então, a Angela Davis, ela vai dizer que temos que falar sobre libertar mentes, tanto quanto sobre libertar a sociedade. Então, por que eu gosto dessa frase? Porque eu sei que a gente tem, vocês têm, várias crenças, valores, pensamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida.
E às vezes a gente não pensa, às vezes a gente não para refletir. Eu acho que esse curso, outros cursos que vocês forem fazer, são bem interessantes para provocar vocês a pensar, a refletir sobre, é verdade, né? A gente tem um abandono paterno enorme, a gente tem muitas casas chefiadas por mulheres, eu conheço várias pessoas que você tem a mãe que está cuidando das crianças, os pais se separaram, o pai, né, foi embora, ou esse pai, né, quem tem a guarda total dessa criança é a mãe. Então, e aí fica essa mãe nesse lugar de tanta responsabilidade e muitas vezes a mãe, né, dentro de uma família tradicional, mãe, pai, as crianças, a mãe ainda nesse lugar, né, de responsabilidade tamanha, de dedicação das suas horas para o cuidado da casa, família e tudo mais. Mas será que tem que ser assim? Então a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que refletir e pensar nos impactos disso. E vocês, não só... É claro que nós mulheres a gente precisa pensar muito, lutar, e os homens também precisam olhar para nós com empatia e observar, é a minha mulher, é a minha mãe, é a minha filha. Então são mulheres que estão desenvolvendo uma série de questões, inclusive de saúde, a gente vai ver em outra aula, problemas de saúde, sejam físicas, sejam mentais, pela sobrecarga que nós temos socialmente. Então é importante que vocês olhem para nós com empatia e vejam, não, a gente precisa um cuidar do outro, mutuamente, de forma igualitária. Então eu gostaria de terminar essa primeira aula com essa reflexão. Então a gente se vê na próxima aula. Até, tchauzinho.